Olá, mais um programa Saúde e Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, desde já, muito obrigada pela companhia e audiência. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante, uma doença infecto-contagiosa que atinge a imunidade do corpo, a AIDS, também chamada de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Para falar sobre esse tema, tirar todas as dúvidas, eu converso, lembrando, de maneira remota, ainda por causa da pandemia de Covid-19, com o infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Dr. Hélio Baixa. Doutor, antes da gente começar o nosso bate-papo, muito obrigada por parar seus atendimentos aí e falar com a nossa equipe. Eu que agradeço, Viviane. É um prazer estar aqui na TV Câmara. Doutor, então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que o senhor explicasse a diferença. AIDS e HIV, tem diferença? Tem. A AIDS é uma síndrome de imunodeficiência adquirida. Quando nós detectamos essa doença, vimos essa doença pela primeira vez em 1981, um médico na Califórnia viu que se deparou com uma situação inusitada. 5 pessoas, em breve período de tempo, internadas com uma doença grave, que foi a pneumocistose, todos eles homens que tinham a vida sexual com outros homens. Ou seja, uma condição de homens gays apresentando doenças raras ao mesmo tempo. E isso em decorrência de uma imunodepressão. A imunidade estava prejudicada o suficiente para haver pneumocistose. Logo depois, em Nova York, se deparou com outras doenças imunodeprimidas nessa mesma condição. Isso é uma doença muito específica, uma imunodepressão. E essa imunodepressão teve o nome de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e foi relatada às revistas. Não se sabia se era infecciosa, se era imunológica, não havia identificação do vírus. Mas, alguns anos para frente, é que nós fomos descrever o vírus, em 1983. Com a descrição do vírus, se comprovou que era uma doença infecciosa, que era transmitida por via sexual, que era transmitida por transfusão de sangue, que era uma doença nova. Esse vírus recebeu o nome de vírus da imunodeficiência humana. O HIV é o vírus e a síndrome da imunodeficiência é uma doença, uma condição em decorrência da infecção pelo HIV. Entre a infecção do HIV e o desenvolvimento da AIDS, há um período relativamente longo, que pode se dar aí, em média em 5 anos. São coisas diferentes. Doutor, Hoje em dia, nós temos a doença HIV. São bem mais raras os casos de AIDS. Por quê? Porque nós tratamos as pessoas antes delas adquirirem a imunodeficiência. Doutor, então isso que eu queria entender melhor. O HIV é um vírus. O que acontece quando a pessoa pega esse vírus, não sei se é esse termo que a gente pode falar, com o corpo dela? O popular pega o vírus. Ela se infecta com o vírus, o termo técnico. Por que o corpo com HIV, ele permanece no nosso corpo, esse vírus? É diferente do vírus da gripe, por exemplo, que a gente pega e depois sara. É inteiramente diferente. É um outro tipo de vírus. É um retrovírus. Ele é um vírus RNA que entra na célula como RNA. Esse RNA faz um processo inverso, que é moldar um código de DNA que é incorporado ao cromossoma humano. Normalmente é o DNA que faz o RNA e o RNA que vai fazer as suas proteínas
estruturais e as proteínas fisiológicas do funcionamento normal do corpo humano. Esse vírus ele não tem absolutamente nada a ver com outros vírus da gripe. É um vírus muito específico. E a partir do momento que a pessoa é infectada com esse vírus, ela pode ou não desenvolver a AIDS, é isso? Ela pode ou não desenvolver a AIDS. Normalmente não vai desenvolver. Só vai desenvolver quem não tiver feito o diagnóstico. Hoje não há por que fazer desenvolvimento de doença de imunodeficiência humana adquirida, a AIDS, porque se você fizer o diagnóstico precocemente, você vai tratar o HIV e essa doença, AIDS, não vai se manifestar. Doutor, fui infectada então com HIV. Como é que eu vou saber? O que acontece com o meu corpo? Quais são os sintomas? Existem sintomas? O que acontece com a pessoa até ela procurar um médico, fazer o exame e descobrir que foi infectada? Você se expõe, ou outra pessoa se expõe, a um sexo com uma pessoa que tenha o HIV e não trata. Porque se trata, não transmite. I é igual a I. Indetectável é igual a intransmissível. A transmissão se dá a partir, principalmente, de pessoas que sabem não se tratam ou que não sabem que são portadores do vírus. E essa transmissão se dá, normalmente hoje, por via sexual, mas pode ser feita por outras vias. Por exemplo, transfusão de sangue, acidente com material biológico através, por exemplo, de agulhas, seringas. Nós tínhamos, no início da doença, usuários de drogas injetáveis. Hoje é mais raro. As pessoas estão treinadas em relação a isso. A maior parte da transmissão hoje se dá por transmissão sexual. Aí há a transmissão vertical, da mãe para o filho também, que é outra condição rara de transmissão hoje. Todas as gestantes são testadas para o HIV. É a defesa da nova vida que chega, né? Nós tínhamos milhares de crianças no início da doença, e hoje é um risco nos países que tem um programa de AIDS, é uma condição rara. A maior parte da transmissão se dá por transmissão sexual. Pode haver, em alguns casos, uma infecção que parece uma gripe, que parece uma infecção viral qualquer. Essa infecção, ela normalmente vai e se cura, entre aspas. A pessoa tem lá um quadro parecido com a mononucleose e com semanas ela não apresenta mais os sintomas. Fala, me curei. Mas o HIV ele vai lentamente se multiplicando no organismo humano. Normalmente a pessoa sente o quê? Nada. Aí que reside o perigo. O portador de HIV só tem uma forma de fazer a detecção do HIV através da sorologia, através da pesquisa da presença do HIV no seu organismo. Sem esse exame, não há sintoma. Quem apresenta sintoma é a doença do HIV avançada, ou com a imunodeficiência adquirida. Aí sim, ela já tem uma fase já avançada da doença e aí tem sintomas. Mas normalmente a pessoa não tem sintoma nenhum. E aí que está o perigo, né, doutor? E me fala uma coisa, pode ser então confundida com outras doenças, como o senhor disse, uma gripe? Sim, muitas pessoas que têm a infecção aguda do HIV, do seu primeiro momento,
procuram serviços e acabam fazendo o diagnóstico presumível. É uma virose, foi uma dengue, foi uma mononucleose. Se não há diagnóstico confirmado, essa pessoa, se tem risco de história, de risco de transmissão sexual, exposição sexual, ela deve ser triada para HIV. Doutor, então vamos separar agora. A pessoa descobriu logo no início que é portadora do HIV. Como que funciona? Como que é o tratamento? Existe um tratamento ou não? Como que funciona? Existe um tratamento. Já desde os meados dos anos 90, que nós temos o tratamento. E esse tratamento é para todos que têm o HIV. Nós não tratamos a AIDS. A ideia é tratar a presença da infecção pelo HIV e nós tivemos nos últimos anos um desenvolvimento de novas drogas muito eficazes e muito mais amigável em termos de tomada da medicação. Nos anos 90, no início da terapia, fazer 6 tomadas por dia, eram 20 e tantos comprimidos diariamente. Hoje não, hoje ficou um tratamento muito simples. Eu tenho que perguntar isso para o senhor, a pessoa que toma essa medicação tem algum efeito colateral? Como que é a vida da pessoa que está em tratamento em relação ao HIV? Como toda medicação, pode haver um efeito colateral. Hoje, os efeitos colaterais das drogas antirretrovirais são mínimos. A vida da pessoa é normal. Uma pessoa que tem diabetes faz medicação todo dia. Diabetes não tem cura. Ela tem que tomar a medicação hipoglicemia oral ou a insulina diariamente. Eu tendo a achar até que a vida de um paciente com HIV em tratamento é menos complicado do que um paciente com diabetes. Mas a vida da pessoa é inteiramente normal. Pode fazer o seu esporte, pode ter vida social, pode ter filhos, pode ter o seu trabalho. Hoje as pessoas apresentam vida praticamente normal no seu cotidiano, tratando a doença HIV. É um tratamento que dura a vida inteira ou chega algum momento que saiu o vírus, está curado? Existe isso, doutor? Eu espero que daqui a uns anos nós tenhamos isso com uma realidade. Hoje é, como ele disse, como uma diabetes. É uma doença para a vida toda. Não há cura para a diabetes, não há cura para o HIV. A pessoa portadora do HIV, ela pode desenvolver outras doenças por causa desse vírus ou não? Além da AIDS, doutor, como que é aí a parte da saúde dela? Ela pode ficar, não sei, gripada mais vezes? Ou pode ter algum problema em outro órgão? A AIDS é exatamente isso. O que nós chamamos de síndrome da imunodeficiência adquirida é uma vulnerabilidade a doenças oportunistas. É a pneumocistose. São várias doenças oportunistas infecciosas, a tuberculose é das mais importantes, né? E o citomegalovírus, doenças do sistema nervoso central. Nós temos as doenças oncológicas, que a imunodepressão provocada pela AIDS pode levar a doenças oportunistas oncológicas graves, oncológicas hematológicas, linfomas raros podem se apresentar nisso. E também quadros demenciais, quadros neurológicos. Isso que nós chamamos de imunodeficiência adquirida. A imunodeficiência é o aparecimento de doenças oportunistas. Doutora Hélio, eu ainda tenho muita pergunta para fazer com o senhor aí sobre esse tema, mas eu preciso chamar um intervalo. É rapidinho, 1 minutinho. O Saúde e Vida volta já já. Não saia daí.
porque a gente ainda vai tirar mais dúvidas sobre esse tema. Saúde é Vida de volta e hoje a gente está falando sobre HIV, AIDS, explicando as diferenças, tratamento, diagnóstico, tudo isso com o Dr. Hélio Bacha, ele que é infectologista e membro também da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, a gente estava falando aí sobre as doenças que podem afetar a pessoa que tem HIV. O que o senhor vê hoje no Brasil com a sua experiência? Normalmente a pessoa já chega com nível avançado, já com a AIDS, já desenvolvendo essa doença? Ou normalmente o diagnóstico tem sido precoce? Nós temos em torno de 900 mil pessoas convivendo com infecção com HIV. As novas medicações antirretrovirais dão conta de ter, inclusive, reduzido o número de novos casos no mundo e no Brasil também. É uma pandemia que cada vez mais nós temos menos casos novos. Nós tivemos, comparando o auge do número de casos, foi em 1998. Hoje nós temos 60%, 70% menos casos por ano do que naquela época. Então, o uso da droga antirretroviral é muito efetivo e é fácil de administrar, é garantido a todo cidadão brasileiro portador da doença, cidadão ou cidadã brasileira portador de doença pelo HIV, essa medicação é gratuita. O programa do Brasil foi um sucesso e foi um exemplo para o mundo. Nós fomos dos primeiros países a garantir o tratamento antirretroviral aos seus cidadãos. Era um tratamento caro, ainda é uma medicação relativamente cara, mas quando iniciou a terapia antirretroviral era ainda muito cara. E o Brasil investiu nisso. Investiu e foi exemplo para o mundo. Então, nós temos um programa de sucesso. Então, a vida hoje do paciente é normal e só vai evoluir para a AIDS aquelas pessoas que não procuram o seu diagnóstico. E aí isso está envolvido com um grande preconceito que ainda alguns grupos têm como uma discriminação da doença, com uma imagem de que a doença é uma doença da moral, do pecado. E isso é o equívoco que nós temos nos estados teocráticos, estados onde vê o cidadão doente como um cidadão que pecou, né? E isso é o grande empecilho que nós temos para o avanço ainda maior do controle dessa doença. Porque quem não se trata fica doente e transmite a doença. Quem se trata não fica doente e não transmite a doença. Então, essa condição é fundamental. O preconceito que as pessoas têm, moralistas, com relação à doença, como a doença da vadiagem, uma doença do demônio, né? Isso faz com que as pessoas sejam vítimas dessa condição. Por sinal, o nosso país hoje está precisando voltar a termos programas
que andam esquecidos. Né? Com o melhor controle da AIDS, se esquece que nós temos ainda subgrupos que não reconhecem a sua condição de exposição à doença. Então, há uma tendência nesses subgrupos de não fazerem o diagnóstico precoce. E vão fazer o diagnóstico depois de desenvolver doença e depois de transmitir para muita gente. Era até essa pergunta que eu ia fazer. Em relação à nossa cultura, ainda precisa melhorar muito, né, doutor? Como o senhor disse. Dezembro Vermelho é quando se fala sobre essa doença, mas a gente precisa falar sobre AIDS, sobre HIV, sobre prevenção, diagnósticos, exames, o ano inteiro, né? Sim, e lembrando que vida sexual é uma atividade que Deus nos deu de presente. Isso não é um pecado. A vida sexual faz parte da vida fisiológica e do prazer das pessoas e do amor. Né? Então, as pessoas que o preconceito com relação à forma de se fazer sexo, com o preconceito especialmente, por sinal, que a memória vai ficando curta, mas nos anos 80 nós tivemos uma barbárie de preconceito com as pessoas homossexuais, com homens que faziam sexo com outros homens. E eles eram vítimas da doença e, durante muito tempo, foram condenados como pessoas pecaminosas que tinham a doença como castigo. Né? Hoje é raro ter gente que pensa assim, mas há ainda aqueles que pensam assim, e nós temos abaixado as armas a esse tipo de visão. E esse tipo de visão é um perigo para a saúde pública em termos de AIDS, de sífilis, e que envolve não só aquela pessoa, como a transmissão para outras pessoas, inclusive a transmissão fetal. E doutor, um exame de sangue é o suficiente para detectar o HIV? É simples, então, é só chegar no laboratório e pedir para fazer esse tipo de exame? Sim, e há vários serviços. Todas as nossas cidades dispõem de serviços onde isso pode ser feito, inclusive de forma anônima. Você pode procurar o serviço de tratamento e controle da AIDS. Campinas deve ter várias, e fazer seu diagnóstico. Se houve história de exposição, que a exposição significa o seguinte: não é gente que diz eu topo fazer sexo desprotegido porque eu não tenho nada. Quem faz sexo desprotegido tem risco de transmissão da doença. Não faça sexo desprotegido com quem tope fazer sexo desprotegido com você. Se você vai estabelecer uma nova relação, antes de mais nada, faça seus exames de doenças sexualmente transmissíveis. E doutor, quando que tem que fazer esse exame? A pessoa teve relação hoje, por exemplo, amanhã já pode fazer ou precisa dar um tempo até que o vírus comece a se manifestar para o exame pegar? Essa sua pergunta pressupõe que pessoa é essa. Vamos supor que a pessoa tenha um comportamento eventual de risco. Rompeu a camisinha, fez uma situação inusitada que não esperava. Então, para isso nós temos o tratamento pós-exposição, que é o PEP. PEP. Você se colocou em risco, você vai fazer o acompanhamento de sorologias seriadas até 6 meses e vai fazer o uso da medicação antirretroviral por 4 semanas.
Isso evita em muito a transmissão. E outras são pessoas que têm comportamento sexual necessariamente de risco. Essas pessoas, nós temos hoje, no Brasil e no mundo, o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Porque as pessoas não têm orgasmo como querem, elas têm orgasmo como podem. E há grupos minoritários que não têm o comportamento ortodoxo que as pessoas, a maior parte das pessoas tem. Né? Então, essas pessoas têm condição de serem candidatas a PrEP. E o PrEP é fornecido pelo serviço sanitário, como uma profilaxia permanente antes que a pessoa se contamine. Doutor, eu queria que o senhor detalhasse também um pouquinho em relação às mulheres. A mulher portadora do HIV, ela pode sim ter filho? Hoje ela pode ter filho. O tratamento eficaz evita a transmissão do vírus para o feto. Pode ter filho. E é normal, por isso que sempre tem que fazer toda gestante, descobrir que está grávida, fazer o teste, fazer o exame de HIV. Exatamente, porque ali não se trata só da saúde dela, mas da saúde do feto, da futura vida, da criança que vai nascer. A criança não nasce com o vírus, se fizer tudo certinho. Se fizer tudo certinho, a chance de nascer com o vírus é quase zero. Quase zero hoje quer dizer zero. Não há transmissão vertical mais. A transmissão vertical é uma possibilidade que existe na pessoa não tratada, que não faça pré-natal. Doutor, o senhor falou aí de transmissão. Eu queria até tirar algumas dúvidas aqui. Sempre por relação sexual? Ou tem gente que ainda, por falta de conhecimento, acha que, se eu dividir o mesmo copo, o mesmo talher com a pessoa, eu vou pegar? Ou um alicate de unha, se usar o mesmo banheiro? Como que funciona? Vamos tirar essas dúvidas, que eu acho que muita gente ainda tem essa dúvida, tem esse preconceito. A transmissão se dá por via sexual, mucosa com mucosa, não é transmitida pelo beijo e pode ser transmitida pelo sangue. Por isso e também da mãe gestante para o feto. Essa é a chamada transmissão vertical. As outras formas de transmissão não existem, pelo ar ou por contato em banheiro. Essa não é uma forma de transmissão possível. E doutor, para a gente encerrar, porque infelizmente nosso tempo é curto, o que o senhor orienta às pessoas, quem está assistindo a gente? Vai fazer o exame, se cuida, como se prevenir? Qualquer pessoa que vai iniciar um novo relacionamento deve fazer testagem. Testagem e trocar exames. É como se fosse um exame pré-nupcial. As pessoas que têm vida sexual com vários parceiros, elas devem se candidatar, procurar o serviço e ver se há um perfil onde o PrEP esteja indicado. E naquelas pessoas que eventualmente tiveram uma exposição de risco, e aí não é ter orgasmo, é sexo do começo ao fim protegido. Desprotegeu, mesmo que não teve orgasmo, essa transmissão é possível. E essa pessoa deve procurar, de preferência, nas primeiras 48 horas, quanto mais precoce, mais eficaz é o tratamento profilático pós-exposição. E se a pessoa foi aí detectada com o HIV, doutor, não é o fim do mundo, não significa que ela vai morrer. Se fizer todo o tratamento, todo o acompanhamento, vida normal, não precisa, não tem mais aquilo, né? AIDS vai morrer, tá com HIV, vai morrer. Não, pode ter uma vida normal.
vai ser vida normal. A morte dele vai se dar aquela que Deus reservou para ele lá com o dia que ele nasceu. Ele vai tomar. O que ele tem que ter medo é de ter uma doença não tratada. A doença tratada é uma doença contida na transmissão e no desenvolvimento da AIDS, que não vai haver. Doutor, muito obrigada, viu, por falar com a gente aqui no Saúde é Vida. Eu agradeço a sua participação. Tenho certeza que foi muito rica aí de informação, de conhecimento para quem está assistindo a gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Então, doutor, mais uma vez, muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada por acompanhar a gente aqui ao longo da nossa programação. E lembrando, quer rever este programa com o Dr. Hélio ou os demais aqui da nossa casa, é só entrar nas redes sociais. A gente está lá no Instagram, Facebook e YouTube. Você acompanha tudo na íntegra e pode rever quantas vezes quiser. Então a gente te espera aí no próximo Saúde é Vida. Se cuida! Tchau!